Olá, tudo bem com você? Espero que esteja bem com você, com a sua família. Estamos aqui com mais um propósito de compartilhar a palavra de Deus no seu coração. Espero que você seja edificado. Estamos aqui de volta, né, Rafael? Isso. Depois de um tempo. Mas graças a Deus estamos aqui para compartilhar e Deus tem uma palavra para o seu coração. Tenha certeza disso. Espero que você tire um tempinho agora para acompanhar aqui alguns textos da palavra de Deus. O propósito aqui é simples, é compartilhar um evangelho que é simples, um evangelho que é acessível, uma palavra que de fácil entendimento, para que possa gerar frutos na sua vida. Quando a gente comunica a palavra de Deus e para quem nós estamos comunicando se torna entendido, então ela atingiu o propósito. O propósito é que você entenda, compreenda aquilo que a gente está falando, conversando. E o propósito aqui hoje é esse cenário que a gente está. Eu gosto muito dessa palavra, cenário. É um cenário que o mundo está enfrentando, que não é nada confortável. Mas nós temos uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família. Gostaria de ler com você 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 8. E vamos conversar aqui sobre esse texto. O versículo 8 nos diz assim: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Olha que situação o apóstolo Paulo estava enfrentando. Ele aqui decreta o próprio óbito. Paulo aqui vivendo uma situação muito desesperadora. Muito desesperadora. As circunstâncias vividas por Paulo ali na Ásia foram tão extremas, tão intensas, tão no limite, que a única saída que Paulo via para ele sair daquela situação, o único caminho que ele via para sair daquela situação era a morte. Ele não via uma outra saída a não ser a morte. De tão intenso, de tão extremo que era a situação que ele estava vivendo ali. Ele fala assim: e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Era o que ele esperava. Ele não esperava uma outra coisa a não ser a morte, devido ao cenário, devido à circunstância, devido à situação que ele estava vivendo ali. Era uma causa que não tinha saída, humanamente falando. Nenhum recurso da terra tinha o poder ou condições, vamos dizer assim, de tirar Paulo daquela situação. Ele mesmo faz a leitura da situação, ele mesmo faz a leitura do cenário que ele está vivendo, da situação que ele está vivendo, e ele chega à conclusão de que a única saída dali era a morte. Porque Paulo, aqui no versículo 8, ele olha para a situação e vê como a única saída a morte, porque ele estava olhando pela sua ótica humana, ele estava olhando, fazendo a leitura pela sua ótica humana. Ele estava apoiado em si mesmo. Ele estava apoiado na sua força, na sua capacidade e no seu recurso. Então, quando ele olha, quando ele percebe, vê a situação que ele está vivendo, com base na sua capacidade, na sua inteligência, ele estava firmado, apoiado em si mesmo, então ele vê que não tinha outra saída. E ele vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7, porque andamos, vivemos, nos movemos, avançamos, progredimos por fé e não pelo que vemos. Quando nós vivemos a nossa vida pela ótica humana, quando nós vivemos a nossa vida apoiado em si mesmo, quando nós vivemos a nossa vida confiante nos nossos recursos, confiante na nossa capacidade, no nosso intelecto, até Provérbios vai dizer que confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Mas quando nós vivemos uma vida apoiada no nosso próprio entendimento, toda a leitura que nós fizemos de tudo aquilo que está ao nosso redor é baseado na forma como nós vemos a partir de nós mesmos. E é por isso que muitas pessoas vivem angustiadas, por isso que muitas pessoas vivem ansiosas, preocupadas, deprimidas. Por quê? Porque analisam o momento que ela está vivendo pela sua ótica. E é claro que vai se sentir assim. Por quê? Porque ela vê que em si mesmo não há a força, a capacidade, o recurso que precisa para a sua vida avançar. Então o que acontece? Quando nós andamos pela nossa ótica humana,
Quando nós andamos, como diz Paulo, pelo que vemos, nós dependemos de circunstâncias favoráveis para que a nossa vida possa avançar. Nós dependemos de cenário favorável para que a nossa vida possa avançar. E quando nós andamos pelo que vemos, esses cenários então não são favoráveis, as circunstâncias não são favoráveis, então nós ficamos com medo, deprimidos, ansiosos, preocupados, não sabendo o que fazer, não tendo uma resposta. Tudo que a pessoa vê é difícil, tudo que a pessoa vê é complicado, seja para o relacionamento conjugal, seja financeiro, seja na saúde. Falando desse cenário que a humanidade está enfrentando agora, são previsões que não nos traz nenhuma segurança, né? Previsão da economia, previsão de como vai ser depois desse vírus. Então não há uma previsão que nos traga esperança, não há uma previsão que nos traga segurança. E quando nós deixamos que essas informações venham e desçam ao nosso coração, nós vamos nos sentir preocupados, ansiosos, deprimidos, angustiados, porque nós estamos analisando todo esse cenário pela nossa ótica humana. Aí eu pergunto para vocês, as notícias do presente são inspiradoras? As notícias do presente, elas trazem motivação, elas trazem segurança, te mostram um futuro seguro? Essas notícias, elas conseguem te trazer à memória um futuro de estabilidade? O que você tem ouvido, o que você tem pensado, o que você tem vivido nesses últimos dias, até esse exato momento? Como tem sido a sua vida, como tem sido na sua família, como tem sido nos seus relacionamentos? Qual é a mensagem que você está ouvindo? Os nossos ouvidos, eles são todos os dias disputados por muitas vozes. E eu quero dizer algo aqui: deixa Deus ser a voz que te guie, deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida, esteja em paz. Mas como que isso é possível? Como é que é possível ter paz? Como que é possível ter esperança em um cenário que não nos passa esperança? Como é possível? Paulo estava assim, no versículo 8, ele estava sem esperança, tudo que ele via, como eu falei, era a morte. Mas como isso pode mudar? Como que a gente faz para mudar tudo isso? Veja comigo o versículo 9, diz assim, continuando, né? De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Veja bem, Paulo está no mesmo cenário. Paulo está no mesmo lugar quando ele muda a sua perspectiva. O que aconteceu aqui? Ele deixou de confiar em si mesmo. Ele deixou de olhar para si mesmo. Ele deixou de olhar o cenário que ele estava vivendo pela sua perspectiva e passou a confiar em Deus. Ele diz assim: deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele estava dizendo assim: penso no meu ponto de vista que eu vou morrer. Mas quando ele passou a confiar em Deus, a depositar a sua confiança em Deus, ele creu de tal maneira que ele disse: ainda que eu morra, eu ressuscitarei. Uau! É isso que eu creio, é isso que eu acredito. Ainda que eu morra, eu ressuscitarei. A mesma coisa aconteceu com Abraão. E o versículo, Hebreus capítulo 11, versículo 19, quando Abraão ofereceu Isaac, aqui em Hebreus está registrado, concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Ele estava vivendo ainda o mesmo cenário, só que agora por uma perspectiva diferente. Estava olhando pela perspectiva de Deus. Ele estava olhando pela ótica de Deus. Quando nós olhamos as coisas pela ótica de Deus, pela perspectiva de Deus, o que acontece? Há esperança. Mesmo que morra, há esperança. Quando você passa a olhar o cenário, a situação que você está vivendo nesse momento, pela perspectiva de Deus, pela ótica de Deus, você passa a viver uma vida cheia de esperança. E essa é uma esperança que está fundamentada, ancorada na promessa de Deus, na palavra de Deus. E ela não se desfaz. Quando nós passamos a confiar em Deus, tudo muda. Tudo muda. Você encontra força, você encontra ânimo,
você encontra coragem, mas não é ânimo, não é coragem extraída de si mesmo, mas é ânimo, coragem e força que Deus te dá por meio da sua fé. Fé, de uma forma bem simples, é você reagir à palavra de Deus. Fé é simplesmente você reagir a Deus. Foi o que Paulo fez aqui. Quando ele creu, ele reagiu à palavra de Deus. Então ele voltou a ter esperança. Fé é você reagir àquilo que Deus diz. E o que Ele tem dito para você. O que Ele tem falado para você por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo de Deus. Creia nisso, confia nisso, se apoie nisso. Não confie em si mesmo, na força do seu braço. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E é isso que nós precisamos, dia após dia, nos apoiar nessas verdades, nos apoiar e confiar na palavra de Deus. Ela é tudo que nós temos. E jamais Deus vai te desapontar. Seja qual for o cenário que você esteja vivendo. E eu repito aqui, o versículo 9. De fato esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar em Deus que ressuscita os mortos. Isso aqui é maravilhoso. Veja que Paulo havia decretado o próprio óbito. Talvez você tenha decretado o próprio óbito, talvez do seu casamento, talvez de algum projeto, talvez de algum sonho. Talvez você já tenha considerado aquilo como morto, por causa do cenário que você está vivendo. Talvez você considerou como morto, seja um sonho, seja qual for ele. Seja de casar, seja de ter uma casa, seja na sua vida conjugal, seja qual for, talvez você já tenha decretado óbito. Por quê? Porque você está olhando, está vendo as coisas pela perspectiva errada. Pela nossa perspectiva, aquilo que nos foge do controle, não há esperança. Quando alguma coisa foge do nosso controle, do nosso domínio, e nós ficamos com medo, é porque não há esperança em nós, humanamente falando. Mas mude, passe a confiar em Deus, se volte para Deus, passe a buscar Ele, passe a se relacionar com Ele. Não se culpa, não se julgue por nada. Confia no amor de Deus por tua vida. Confia na graça de Deus na sua vida. Você vai ver que como as coisas vão mudar. Você pode estar vivendo no mesmo cenário, mas quando você passar a viver pela perspectiva correta, que é pela ótica de Deus, pela perspectiva de Deus, você vai ver que as coisas vão mudar. E elas começam a mudar primeiramente aqui dentro. Toda mudança, primeiramente, é gerada aqui dentro. Toda mudança para ter bons resultados é gerada de dentro para fora. É de dentro para fora. Então, quando você passar a se apoiar na palavra de Deus, a confiar na palavra de Deus, você vai viver uma vida, mesmo que um cenário difícil, mas você vai viver aquele cenário confiante, alegre, com o coração cheio de paz, porque você está confiando e se apoiando aonde deve. Você está colocando a sua fé no lugar certo. Veja comigo esse texto aqui de Romanos, capítulo 4, e o versículo 16 ao 21. Medite comigo nesse texto. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ele não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Olha só a continuação. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Veja a sequência. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus.
A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Olha só esse texto. Abraão teve fé e esperança mesmo quando não havia motivo nenhum para ter. Ele olha para o seu corpo, ele vê a condição do seu corpo, ele olha para Sara, vê a condição de Sara, certo? Ele mesmo faz a leitura de tudo isso. E se nós olhássemos, até vendo a situação de Abraão, nós mesmos dizemos que, humanamente falando, não tinha como Abraão e Sara gerar um filho. Não havia, não existia como isso acontecer. Veja bem, e Abraão sabia disso. Uma outra questão aqui, a fé ela não desconsidera as circunstâncias. Jamais, a fé não desconsidera as circunstâncias. A fé ela não desconsidera o cenário que você está enfrentando, mas ela não permite que você dê governo das suas emoções ao cenário, a voz que vem de lá. A fé ela não permite que você seja influenciada por um cenário de caos ao ponto de você abandonar tudo. Não, a fé ela te mantém confiante na promessa de Deus. A fé ela te mantém no caminho que você deve estar. A fé te mantém aonde você não deve sair. Abraão tinha uma promessa de Deus, só que o cenário de Abraão não era favorável, mas mesmo assim ele não deixou de crer. Mesmo assim ele não deixou de confiar. Mesmo assim ele não deixou se abater. Mesmo que as coisas ainda não tenham acontecido na sua vida, mesmo que você não esteja vendo nenhum sinal de que as coisas estão fluindo, continue crendo, continue confiando, continue se apoiando nessas verdades. O capítulo 10 de 2 Coríntios, da qual nós estávamos lendo, Paulo diz: e ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. Então, quando nós confiamos, nós descansamos. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós buscamos ter diariamente um relacionamento com Deus, por meio da oração, por meio da palavra, certo? Nós descansamos. Descanso é fruto de uma confiança que é gerada pela fé, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós acreditamos, quando nós confiamos na palavra de Deus. Descanso é fruto disso. O descanso vem quando nossas mentes, nosso coração, a nossa mente está apoiada, ancorada na palavra de Deus. Não é que você vai negligenciar o momento que você está vivendo, mas só que esse momento que você está vivendo não vai te trazer tormento, não vai te trazer medo, não vai te trazer preocupações, porque você sabe que Deus, de alguma forma, Ele te dará um caminho, te dará uma direção. O Espírito Santo habita nas nossas vidas e Ele está aqui para nos ensinar, para nos guiar em toda a verdade. E a verdade de Deus para a sua vida é: descanse. A coisa mais santa que você pode fazer é descansar. Né? É a coisa mais santa que nós podemos fazer. É descansar em Deus. Mesmo que você esteja cercado por um exército e mesmo que ele tenha declarado guerra contra você, o salmista diz: mesmo assim eu continuarei confiando no Senhor. Ele é o nosso refúgio e continua sendo. A palavra de Deus não é anulada. A palavra de Deus não perde seu poder por causa do tamanho da circunstância, da adversidade que você está passando. A promessa de Deus não é anulada por causa do tamanho da situação que você está enfrentando. Continue crendo. O poder de Deus é maior do que o que você está enfrentando. E você terá uma direção. Você terá uma instrução do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele vai guiar você. Tem um texto muito conhecido, Rafael, Salmo 23, né? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O interessante é que ele trata ali como ovelhas, né? Ele é o pastor de ovelhas. E é Ele que vai atrás de águas tranquilas. É Ele que vai atrás de pastos verdejantes. É Ele que vai à procura dos pastos verdejantes. É Ele que vai à procura das águas tranquilas. Não é a ovelha, é o pastor. E nós somos ovelhas do seu pasto. Aleluia. O Senhor é o nosso pastor
e Ele vai te conduzir a águas tranquilas. É Ele que vai te conduzir a pastos verdejantes. Creia nisso, descanse nisso, confie nessas verdades. Elas nos libertam, elas nos deixam seguro em tempo de crise. Elas nos deixam com o coração cheio de paz em tempo de crise, em tempo de turbulências. Fique tranquilo, não estou falando nada aqui que não seja bíblico e não estou falando nada aqui que não vai gerar resultados na tua vida. Não, de maneira nenhuma. Mesmo que você não tenha recurso, mesmo que você não tenha condições, mesmo que você não tenha força nesse momento, certo? Creia e descanse. Você terá tudo o que precisa em Cristo. Você tem tudo o que precisa em Cristo. E a palavra de Deus é espírito e vida, e ela gera vida em nós. A palavra de Deus não diz que você não vai passar por desafios, por situações difíceis. Não, mas ela garante que quando essas situações difíceis vierem, elas não prosperarão contra a tua vida. É nisso que nós cremos. É nisso. Deus continua sendo Deus. A sua palavra continua sendo a verdade. Ele continua sendo o nosso refúgio, Ele continua sendo a nossa fortaleza, Ele continua sendo a nossa esperança, Ele continua sendo o nosso amparo, Ele continua sendo o nosso porto seguro. É nele que nós devemos, todos os dias, depositar a nossa esperança, a nossa confiança. Que a graça de Deus, a abundância da graça de Deus seja derramada sem medida sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.